nosso último encontro, falamos um pouco sobre a introdução dos dons, falamos um pouquinho sobre a igreja de Corinto, não foi? Demos uma pequena introdução, refizemos uma pequena introdução sobre a igreja de Corinto, por quê? Os dons do Espírito, Paulo vai falar sobre eles para a igreja de Corinto. Porque era uma igreja muito grande, uma igreja muito poderosa, uma igreja onde o poder de Deus se manifestava de maneira grandiosa, só que ao mesmo tempo aprendemos que ali reinava e imperava uma igreja cheia de crentes carnais. E aprendemos também que o fato de haver na igreja crentes carnais não impede essa igreja da manifestação dos dons no Espírito. Porque a gente tem a falsa ideia, a gente tem a falsa sensação de que se manifesta-se os dons do Espírito, há santidade. É ou não é? Então aquele crente que fala em línguas, que fala em mistério, e que a gente acha que ali impera a santidade. Mas vemos na própria igreja de Corinto, que é o exemplo principal dos dons do Espírito, que ali imperava os crentes carnais, que muitas vezes, não em todos, mas em muitos casos, manifestava-se os dons do Espírito para o seu próprio orgulho, para se parecerem mais religiosos, para se parecerem superiores aos demais cristãos da época, aos demais cristãos das outras igrejas, das outras cidades. Então, nem sempre a manifestação do Espírito Santo numa pessoa, numa congregação, representa a santidade. Amém? Isso a gente tem que ter isso bem claro. Isso é maturidade cristã. Você, quando sabe que a vida de santidade, a busca de santidade não está relacionada à manifestação dos dons do Espírito naquela pessoa ou naquela congregação, você já é maduro. É normal. A gente, quando começa a nossa caminhada de fé, a gente vê as pessoas manifestarem dons do Espírito Santo, principalmente falar em línguas, profecia. Muitas vezes cai no espírito, ou então aquele pregador, aquele pastor que ora e as pessoas caem, e a gente acha erroneamente que aquelas pessoas vivem uma vida em santidade por conta dessas manifestações espirituais, mas não tem nada a ver. É claro que a manifestação no Espírito Santo, do dom do Espírito Santo, nós vemos isso também, que ele é para a capacitação da igreja e para a manifestação e implantação do reino de Deus. Só que não necessariamente uma coisa está ligada à outra. Tá bem? A pessoa pode ser um crente carnal e manifestar os dons espirituais nele. Falamos também sobre uma pequena divisão mais teológica dos dons entre miraculosos e não miraculosos. Quem lembra? Qual que é a diferença de um dom miraculoso para um dom não miraculoso? Diga, Valdo. Instantâneo, exatamente. Então, aquela manifestação do dom do Espírito tem um impacto instantâneo. É aquele homem que não andava, e aí uma operação de maravilhas, a pessoa vai ali, o profeta ou o ministro, e aquele homem passa a andar. Isso é uma manifestação do dom miraculosa, ou seja, ela é instantânea, ela é para todos verem. E há também os não miraculosos, que são o quê? Que são aqueles que acontece o milagre, acontece a operação da maravilha, mas é uma cura, por exemplo, uma pessoa que tinha um cancro, e aí então uma pessoa ora, a pessoa determina a cura, e aquilo acontece. Só que aquele cancro ele vai sair, desaparecer com o tempo. Foi uma ação divina, foi uma ação miraculosa, mas não foi instantânea. Amém ou não amém? Amém.
Então, é como se o miraculoso fosse o extraordinário, aquilo que ninguém tem explicação. Porque, por exemplo, se você ora e a pessoa tem cancro e dali 2, 3 meses ela não tem mais cancro, pode-se acreditar que aquilo foi uma ação normal do organismo ou qualquer coisa nesse sentido. Mas na verdade não. Na verdade aquilo foi uma cura divina que se manifestou com o decorrer do tempo. Muitas vezes as pessoas nem sabem. Muitas vezes as pessoas são curadas e nem sabem que aquela cura foi uma manifestação de um dom espiritual. Foi uma cura divina. Amém ou não amém? Falamos também, nós vamos falar sobre cura, não vou entrar na questão da cura, porque a gente já vai falar na cura. Alguma dúvida? Fizemos uma pequena introdução aí aos dons. Falamos sobre um, não foi? Deixa eu escrever aqui, porque agora o que eu tenho para escrever é isso aqui. Ó. Então, nós falamos que os dons espirituais estão divididos em quantos? O que acontece com vocês hoje? Sim. Primeiro, dons de revelação, poder e inspiração. Poder. Às vezes muda-se a nomenclatura, mas geralmente é o mesmo. Então, temos dons de revelação. 3 dos dons espirituais vão encaixar aqui. Amém ou não amém? Olha aqui para mim. Os dons espirituais citados por Paulo aos Coríntios são 9. São quantos? 9. Quantos? 9? São quantos os dons que Paulo diz aos Coríntios? 9? Gente do céu. Isso se chama indução ao erro. Vamos lá. São 9. São quantos? 9? Sim. 9? Sim. 9? Sim. Amém? Amém. Fala comigo, 9? 9. São 9. Amém. É para dizer quais são? Só foi preciso mudar a tonalidade. 9? 9? Quantos são, Valdo? 9. Irmã Fátima, quantos são? São 9. 9! Jesus! 9. 3 de revelação, 3 de poder, 3 de inspiração. Quantos são? 9. Isso é didático, você não vai esquecer mais. Escreve aí no seu papel. 9. Faz um círculo. São 9. Falamos sobre o dom de poder, que é operação maravilha. Operação de maravilhas, amém? Quem pode abrir para mim 1 Coríntios capítulo 12? Primeira Coríntios capítulo 12. Dez. Quem achar pode ler em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. A outra são maravilhas, a outra a profecia, a outra o dom dos instrumentos do Espírito, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas. Muito bem. Então, vemos aqui, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 10, a citação do dom do Espírito de operação de maravilhas. Amém? Estou só recapitulando a nossa última aula.
A palavra usada para poderes é a palavra dínamos. Ela pode ser usada como dunamis ou dinamis no grego. Tá bem ou não amém? Paulo, lembra que a gente falou? Paulo usava esse dom. Não usava? Lembra que a gente leu o texto? 2 Coríntios capítulo 12. Abre aí. Um livro para frente. Do 1 a 12 para o 2 a 12. Como essa palavra, a operação de maravilhas, vem da palavra poderes, vem da palavra dínamos, poder de Deus, Paulo exercia o dom de operação de maravilhas para autenticar, para corroborar o apostolado dele, que era negado e rejeitado pelos outros apóstolos, e a autoridade espiritual dele sobre os demais. Todos acharam 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12? Vamos ler antes, olha aqui para mim. Verso 11. Fiz-me um insensato em gloriar-me, mas para isso vós me compelistes, porque eu deveria ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais eminentes apóstolos, ainda que nada sou. Olha só, por mais que ele tenha sido rejeitado pelos outros apóstolos, por mais que o ministério dele, o apostolado dele, tenha sido negado pelos demais apóstolos, por mais de toda a confusão e problemática que ele teve, de teologia e de demais problemas com Pedro, ele ainda considerava os outros superiores a ele. Esse nexo aqui, professor, pode usar como idôneo? Oi? Esse nexo aqui pode usar como idôneo? Pode. Defendendo o ministério dele por isso, porque os gregos estavam querendo implantar uma falta de... Sim. O problema dos gregos era outro. O problema dos gregos eram os epicureus, de onde veio até uma questão aí que rolou. Os epicureus. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá, que vocês, olha, não sei onde vocês andam com a cabeça. Os epicureus, né? Sofisma lá do coisa, enfim. E olha o que ele disse no versículo 12. Verdadeiramente os sinais do meu apostolado, olha só. Os sinais do meu apostolado foram operados no meio de vós, em toda a paciência, por meio de sinais, prodígios e maravilhas. Então, essa manifestação aqui, ela é tão poderosa que ela pode, não é nem sempre, porque nós vimos que em Coríntios também tinha manifestações de pessoas que não viviam em santidade, de pessoas carnais. Mas ela é tão poderosa que ela pode autenticar e certificar o ministério de alguém. Que é o que aconteceu com Paulo. A manifestação da operação de maravilhas na vida dele servia como sinal de que ele era um homem chamado por Deus. Ele. Por que eu digo ele? Porque a gente... Olha aqui para mim. Eu sou engenheiro, amém ou não amém? A irmã Gemima é? Qual a sua formação? Filósofa. Ótimo. Falando dos epicureus, eis que aparece aí, né? Enfim. Amém, é preciso. Amém, é preciso. Amém, é preciso. O fato de eu ser engenheiro obriga a Priscila a ser engenheira também, porque é minha esposa? O que eu quero dizer com isso? Que é o que Paulo pregava aqui. O fato de eu ser apóstolo, profeta, pastor, mestre ou evangelista, não obriga a minha esposa a ter o mesmo ministério que eu. Isso acontece em alguns lugares. Porque aqui foi levantado um pastor, então a esposa dele é pastora também.
Ah, porque aqui é missionário, então a esposa é missionária também. Ah, porque esse aqui é mestre, não, a esposa também é. Não tem nada a ver. O marido pode ser pastor e a esposa pode ser missionária. O marido pode ser mestre, a esposa pode ser pastora. Então, Paulo vai aqui dizer que, olha, o sinal do meu apostolado é esse. Agora, a gente tem que saber separar muito bem isso. Não é só porque um é pastor, porque a outra também vai ser. E a gente sabe o que a gente faz quando a gente faz esse tipo de coisa? A gente coloca um jugo desigual. Ela não foi chamada para ser pastora. Ela foi chamada para fazer qualquer outra coisa. Ela foi chamada para cuidar da salinha das crianças. Ela foi chamada... Não interessa para quê. Ela pode ter sido chamada para ser pastora também? Pode. Pode. Mas não é regra. Isso a gente vai falar em psicopologia, tá? Outro dia. Mas a gente não pode ir nessa linha. Aí, sabe qual é o problema? Aí você levanta o pastor e levanta a pastora. Só que ela está mais preocupada com a revista de mulher lá, feminina. Ela está mais preocupada com o Big Brother. Aí, o que vai acontecer? Ela não foi chamada para isso. Complicado. Isso daí dá uma confusão lascada, mas vamos lá. Amém ou não amém? Amém. E olha aqui, aproveitando o gancho que nós vimos aqui, você viu o que ele disse? Olha só. Lembra que a gente falou sobre o espinho na carne? Falamos sobre o espinho na carne dele, né? O espinho na carne dele era um demônio esbofeteador. Toda vez que ele se glorificava, Deus enviava um demônio para esbofeteá-lo. Mas quem é que era o comparsa do demônio? Vocês usam essa palavra aqui, comparsa? Quem que era o comparsa do demônio esbofeteador? Pergunte para mim quem? Não, só os crentes. Pergunte quem? Os próprios membros da igreja. Olha aqui. Fiz-me um insensato em gloriar-me, mas para isso vós me compelistes, porque eu deveria ser louvado por vós. Os próprios membros da igreja que iam até ele falavam: nossa, Paulo, como você é inteligente. Nossa, Paulo, como você prega muito bem. Nossa, Paulo, como você é bênção. Nossa, Paulo, que palavra. Você está entendendo? Então, os próprios membros da igreja que compeliam ele a se gloriar em si mesmo. Doidinhos para que Deus enviasse o esbofeteador para ele. Ah, então, pastor, então eu não posso elogiar mais o pastor? Não pode. Aí ele quem tem que tomar cuidado para não deixar a glória Subir. Olha, isso é complicado. Amém ou não amém? Amém. Então ele autenticava o evangelho que ele pregava quando ele operava sinais, quando ele operava maravilhas. Amém? Romanos capítulo 15. Para a gente entrar na aula de hoje. Daqui a pouco. (18) Quem achou pode ler, em nome de Jesus. Não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, por obediência dos gentios, por palavra e por obras. Pode falar 19. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém a nós, até ao Ilírio, tem pregado o Evangelho de Jesus. 20. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houver sido guiado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Então, olha aqui. Ao
Alcançar a reverência dos judeus naquela época, para Paulo, não era problema. Ele era conhecedor das Escrituras. Estudou numa das maiores escolas de teologia daquele tempo. Ele conseguiria a reverência dos judeus de maneira simples. Alcançar a atenção dos gregos, que eram os grandes pensadores, também não era um grande problema, porque os gregos eram gentios. Então, ele aparecia com uma nova doutrina, que foi o que aconteceu lá no Areópago. E antes no Ágora, lembra? Ele pregava no Ágora, na praça, como ele era muito sábio, tinha muito conhecimento, e as pessoas, peraí, que conversa é essa aí? E aí levaram ele para o Areópago, e lá onde ele falhou. Paulo falhou no Areópago, falamos já um pouquinho sobre isso, né? Lá em Atos 17. Ele falhou. A grande oportunidade que ele teve ali ele falhou. Só que o mais fácil do que alcançar a reverência dos judeus e alcançar a curiosidade dos gentios era a obediência dos gentios. Que foi o que ele não conseguiu. Lá no discurso do Deus desconhecido. Ele falou e não conseguiu transformar aquilo em prática, em conversão. Tá bem? Olha só, versículo 19. Com poder, sinais e prodígios, no poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém, por toda a circunferência teolítica, tenho divulgado o Evangelho pleno de Cristo Jesus. Então, você vai ver que os sinais das operações, das maravilhas, das curas, dos prodígios, seguiam esse homem. Por onde ele passava, não era só sabedoria, não era só palavra de conhecimento. O que começa a trazer as pessoas para Paulo são a operação de milagres. Os prodígios que ele fazia. Então, o que é a operação de maravilhas? O que é a operação de milagres? Enfim, primeiro, expulsão de espíritos malignos. Lembra quando Jesus começa a expulsar os espíritos malignos? Os discípulos e os fariseus começam a questionar: quem é esse que com autoridade? Então, expulsão de espíritos malignos é a operação de maravilhas. Por quê? Porque ela te dá autoridade. Ela testifica, ela autentica o poder de Deus sobre a tua vida. Amém ou não amém? Por quê? Porque Jesus disse que ninguém pode expulsar um demônio. Lembra quando Jesus começou a expulsar o demônio? E os fariseus falavam: esse daí expulsa pelo espírito de Beelzebu. Isso, deixa eu te dar aqui um segredinho, um mistériozinho para você. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Nós sabemos que o único pecado, lembra? Jesus disse, é blasfemar contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É o que aqueles homens fizeram. Blasfemar contra o Espírito Santo é você dedicar a espíritos malignos aquilo que foi o Espírito Santo que fez. Então, uma operação de maravilha que é poder de Deus, e você fala: isso daí é coisa do demônio. Quando na verdade aquilo é coisa do Espírito Santo. Se fizer isso, acabou para você. Amém? Que foi o que aqueles homens fizeram. Esse daí expulsa pelo poder de Beelzebu, mas quando na verdade o que ele fazia era pelo poder do Espírito Santo. Tá bem? Então a operação de maravilhas inclui expulsão de espíritos malignos, curas. Nós vamos falar sobre curas, por mais que ela pareça ser um subgrupo da operação de maravilhas, não. Mas a operação de maravilhas inclui curas. Nós lemos os textos, não lemos os textos? Em Atos capítulo 8, capítulo 19, não lemos? Não vou ler de novo. E também ressurreição de mortos.
Não só Lázaro. Nós lemos 2 ressurreições de mortos em Atos dos Apóstolos. Não lemos? Lemos ou não lemos? Você está meio em dúvida. Isso. Falamos sobre a alma, né? Lembra que eu falei da alma? A alma, olha aqui. A alma, quando o corpo morre, ela fica 2 minutos ainda dentro do corpo. Ela tem 2 minutos para sair. Então, esse estado de quase morte é porque a alma ainda está no corpo. Que foi o que aconteceu do jovem que caiu. Lembra o que aconteceu? O jovem caiu, Paulo desceu. A alma ainda está no corpo. Subiu até o 3º andar, sentaram, comeram, bateram um papo, e aí depois o menino ressuscitou. Ou seja, quando ele desceu, não tinha morrido ainda, a alma estava no corpo ainda. Jesus fazia muito isso, operação de maravilhas. O ministério dele começa com as operações de maravilhas. Porque a operação de maravilhas autentica, corrobora, aquele ali, e atrai. Então, você opera a maravilha, atrai, depois ensina. Depois discipula. Amém? Então, Jesus fazia muito isso. Multiplicação de pães, transformação de água em vinho, entre tantas outras coisas. Tá bom? Até aqui? Dons de cura. Pega aí a operação de milagres aí. Todo mundo tem, né? Para a gente finalizar isso aqui. Então, operação de maravilhas. Operação de maravilhas é um dom de poder. Esse aqui estava fácil, né? Se eu perguntasse para vocês, fala aí um dom de poder aí. Esse estava fácil. Esse estava fácil. Então, características. A operação de milagres envolve eventos sobrenaturais que transcendem as leis naturais, revelando o poder extraordinário de Deus. Esses milagres podem incluir curas instantâneas, olha aqui, tá vendo? Curas instantâneas, intervenções divinas e transformações notáveis. Então, vocês vão compreender a diferença. A cura instantânea, o miraculoso, lembra? Por isso que a gente falou do miraculoso e do não miraculoso. Qual a importância? Os milagres confirmam a autoridade e a presença de Deus. Então, esse dom ele é importante por quê? Porque ele confirma a autoridade e a presença de Deus na operação. Preste atenção que isso é muito importante. A operação de maravilhas, a operação de milagres, representam a presença de Deus na operação, não na pessoa. É claro que se a pessoa também puder ser uma pessoa de Deus e operar maravilhas, ótimo, amém, glória a Deus, melhor ainda. Não é? Fortalecendo a fé da comunidade cristã. Então também serve para fortalecer a fé e fazer com que aquelas pessoas permaneçam. Porque imagina que você tem uma doença no dedão do pé. Aí você vê uma pessoa sendo curada da perna inteira. Isso vai fortalecer a tua fé que Deus pode fazer um milagre no seu dedão. Então, isso vai fortalecer. É preciso que haja isso. Amém? A gente tem que orar para que haja na nossa congregação, na nossa igreja, no nosso meio, operações de maravilhas. Amém. Eles são, olha aqui que interessante, eles são sinais tangíveis do reino de Deus, demonstrando o seu poder sobre as circunstâncias
E como a operação de maravilhas é sempre no nome de Jesus, automaticamente glorifica a Ele. Amém. Acho que foi o pastor Vitor que falou aqui recentemente. Ah, esqueci. Vocês não levam a mal não, hoje eu estou meio voado. Uso e aplicação. Em situações de desespero, em eventos evangelísticos e em resposta à oração fervorosa. Nós falamos na última aula sobre os eventos evangelísticos. Lembra? Alguém mencionou aí avivamentos. Falamos sobre os eventos que há na África, eventos para milhares e milhares de pessoas, onde o que mais acontece é isso. Vocês procuram depois aí na internet. Deixa eu procurar o nome dele aqui. O irmão, que o nome dele é meio difícil de escrever. Eu acho que é assim. Procure depois na internet quando vocês tiverem um tempo. Por esse nome aqui. Doug Hayward Mills. Ele é um pastor de uma mega igreja na África. Nós participamos de um seminário com ele lá no Brasil. E você vê as conferências que ele faz. O irmão já está ali procurando, vê se é esse. É esse o nome, o irmão Romê? Me ajuda aí. É isso mesmo, né? Se não me engano, acho que... é esse mesmo, esse é fantástico. Você vê as conferências que ele faz na África, assim, 50 mil pessoas nos estádios, 10 mil sendo curadas, 5 mil sendo libertas. É uma coisa magnífica. É uma coisa magnífica. Eu não sei bem qual é o país de origem dele, a igreja. Ele tem uma mega igreja em algum país na África, uma igreja assim com 30 mil membros, alguma coisa assim. É muito bom. Eu, por acaso, gosto muito dele. Eu sigo muito ele. Eu sigo ele no Facebook. Ele também coloca sempre algumas mensagens assim. É interessante. Amém? Então, essas chamadas evangelísticas, que nós falamos que já quase não tem mais, já quase não há mais no mundo, por questões de interesses próprios da igreja, que a igreja hoje em dia está mais preocupada em resolver os seus próprios problemas internos. Acontece muito isso, tá bem? Em eventos evangelísticos em resposta à oração. A operação de milagres é uma expressão do poder sobrenatural de Deus que transcende a compreensão humana. Ela tem que ser incompreensível. E não é aquelas respostinhas que eles dão, não, que, mas isso daí é a pessoa que teve pensamento positivo e curou. Não tem nada disso. Eu já vi uma pessoa de cadeira de rodas que não andava levantar e andar. Eu já vi. Então, é mais fácil você falar, isso é coisa de Deus, eu não entendo, e fica mais bonito. Do que você querer dar respostas para certas coisas, parece até sem graça. Oi? A minha esposa, com 6 anos, ela teve uma doença de paralisia, ela ficou paraplégica. Com 17 anos após o batismo, Deus usou um profeta para falar para ela que ela ia empurrar a cadeira e já não. A glória a Deus, olha aí. Aleluia. É o segundo já, né? Porque na quarta-feira passada também tivemos um caso, não foi? Ela estava bem aí atrás aí, ela estava aí. Aquela irmã Smida, irmã Suzana Smida. Ela estava aí também, foi um testemunho poderoso também, não foi? Como que foi? Foi alguma coisa assim poderosa nesse nível. Que ia morrer, não era? Quando ela nasceu, foi desacreditada, não foi? É isso aí. Tá vendo? A gente já conhece 2 aqui, Operação de Maravilha. É comum, é comum. Poderia ser muito mais do que é. Mas é porque as pessoas não se preocupam com isso. Olha aqui. Cada um de nós aqui nessa sala, da mesma maneira que podemos falar em língua tranquilamente, sem nenhum esforço, podemos fazer operações de maravilhas também sem nenhum esforço, porque o dom é o mesmo. Só é de um tipo diferente. Só está numa classificação diferente. Mas o Espírito é o mesmo. Paulo, ele enfatiza isso
Em 1 Coríntios capítulo 12, mas o Espírito é o mesmo, mas o Espírito do Senhor, mas o Espírito é o mesmo, um opera maravilha, um tem cura, mas o Espírito é o mesmo, um fala em línguas, o outro é profeta, mas o Espírito é o mesmo. Ele enfatiza isso porque aquele que fala em língua também pode operar maravilhas, também pode curar, também pode profetizar. Por quê? O Espírito é o mesmo. Amém. Aleluia, Jesus. Mas a gente, erroneamente, não, eu só quero, inconscientemente, mas eu só quero falar em língua, Senhor, mas eu quero, ia ser tão bom se eu tivesse umas visões, se eu tivesse uns sonhos. Não, a gente também pode operar maravilhas, a gente também pode curar, Deus também pode nos usar para isso. A gente só precisa querer, a gente precisa agir. Amém? Porque se alguém fala para você, olha, minha mãe está doente, assim, assim, assada, vamos lá que eu vou orar por ela. E ela vai ser curada. Você está entendendo? O que a gente faz? Minha mãe está doente, que pena. Triste, né? Hoje em dia está difícil, né? Passou já no centro de saúde? Você está conseguindo? Nós, cristãos, agimos assim. Porque não cremos que Deus pode nos usar para operar maravilhas na vida das pessoas. Minha mãe está toda doente. Olha, faz o seguinte, pega aqui o telefone do meu pastor, liga para ele, ou então faz o seguinte, dá o seu que eu vou pedir para ele te ligar. Não! Você mesmo! Ela está disponível lá agora? Porque eu tenho 5 minutos, posso orar por ela? Em nome de Jesus, eu creio que ela vai ser curada. A gente tem vergonha da gente orar e ela não ser curada. Mas aí, olha aqui, irmã. Se você for orar e não acontecer nada, o problema não é teu, é de Deus. Porque a sua parte você fez. Amém? E vai por mim. Uma vez não vai ser curada. Na segunda talvez não. Na terceira, mas uma hora vai. Você só precisa crer. Você precisa saber que Deus vai usar a tua vida para que uma vida seja curada, para que uma vida seja adicionada, enxertada no reino, para que uma só não, porque se você for lá orar pela filha de alguém e aquela menina for curada, eu não tenho dúvida que o pai vem na sequência. E vou falar para vocês, a gente viu aqui no Ministério de Jesus, esse tipo de coisa corre muito rápido. Daqui a pouco já está a Miranda do Corvo toda sabendo. Onde que é essa igreja aí? Onde que é? Esse povo aí está orando e o povo está sendo curado. Não, que eu também quero ir lá, eu também quero ver. Aí começa a vir os curiosos. Lembra que eu falei dos curiosos? Aí começa a vir os curiosos. Não é difícil atrair os curiosos, difícil é depois colocar eles no caminho. Tá tudo? Amém. Você guarda aí depois para você pôr na sua apostila. Podia fazer uma apostila depois, né? Se eu tivesse um tempinho a mais. 1 Coríntios capítulo 12, está aí aberto? Quando a gente terminar esses dons do Espírito, se alguém perguntar para você sobre qual é o capítulo, onde que é que fala sobre dom do Espírito na Bíblia, e se você não souber, eu pego minhas coisas e volto para casa. Lá para o Brasil. Não. Vou embora. Vou embora. Porque, pelo amor de Deus, 1 Coríntios capítulo 12, todo mundo achou? Ia marcar no quadro, mas estamos sem. Mas eu creio que Deus vai providenciar um quadro aí, em nome de Jesus, um abençoado aí que vai abençoar, senão nós vamos comprar um. Vamos, levanta a oferta, a gente faz aí um voto. Voto não, voto é complicado, né? Se fizer voto. Oi? Ali. €1 por aula, cada um já rapidinho a gente junta. 2 melhor. Já, se o irmão te pede para caminhar com ele 1 milha, caminha 2. Então, €2 por aula cada um.
Verso 7. Mas a cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, dom de cura, pelo mesmo Espírito. Está aqui, verso 9. É o dom de cura. Você achava que a gente nunca ia chegar aqui, né? Dom de cura. É um dom de? Dom de poder. Assim como operação de milagres. Lá no verso 28, no mesmo capítulo, abre aí. Olha só. E a uns, Deus designou na igreja, primeiramente como apóstolos, em segundo lugar como profetas, em terceiro como mestres, depois ordenou o operador de milagres, depois dons de cura, dons de socorro, dons de governo e diversos gêneros de línguas. Eu ia falar sobre os dons de socorro e os dons de governo também, mas como isso aqui são praticamente subgrupos e eles entram também nos dons ministeriais, e eu decidi abortar essa missão e vamos falar só sobre os 9 mesmo. São quantos? 9. Ah, 9. Então, o que acontece? Dons de cura. Então sabemos que ele é um dom de poder, assim como a operação de maravilhas. Então, operação de maravilhas e dom de cura são dons de poder. Só que as curas, elas podem ser generalizadas. Por quê? As pessoas podem ser curadas. Nós falamos sobre isso quando exemplificamos os dons não miraculosos. Então sabemos que a pessoa pode ser curada de uma determinada doença só mudando a alimentação. Ela pode ser curada de determinada doença só tomando sol, só melhorando a sua exposição à vitamina D, por exemplo, que vem do sol, que se manifesta no nosso corpo através da luz solar. Oi? Mas há doenças que são demônios. Sim, é por isso que eu estou dizendo que as curas, elas são generalizadas. O dom de cura é quando o Espírito Santo entra em operação, segundo o poder que é operado pelo ministro. Então, como que eu posso dizer? Geralmente, o dom de cura, ele é determinado pelo ministro, pela pessoa, por uma pessoa. Ela tem que profetizar aquilo, ela tem que declarar aquilo, para que o Espírito Santo opere. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou com dor de cabeça. Amém? Essa minha dor de cabeça, ela pode passar a qualquer instante, ou não. Amém ou não amém? Agora, o Espírito Santo ele vai operar se eu determinar, em nome de Jesus, que eu seja curado dessa dor de cabeça agora. Está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Porque como a cura ela pode acontecer, ela só vai ser miraculosa, ela só vai ser oriunda do Espírito Santo se houver uma declaração sobre aquilo. É mais ou menos assim. Vamos imaginar que uma doença ela é infligida por um demônio. Nós falamos sobre isso, não falamos? Que há doenças que são causadas por demônios. E há doenças que não. Vamos imaginar que uma pessoa está possuída por um demônio, está possessa por um demônio. Amém ou não amém? Amém.
esse demônio não vai sair enquanto alguém não declarar. Com a cura é mais ou menos da mesma maneira. Para que a cura seja operada pelo Espírito Santo, é preciso que alguém declare, é preciso que alguém starte isso, para que ele opere. Porque, estou com dor de cabeça. E passou. Você, não foi o Espírito Santo? Não, passou. Estou sendo claro? Tinha um cancro aqui, agora não tenho mais. Alguém orou? Alguém declarou? Mesmo que seja você. Em você mesmo. Amém ou não amém? Que seja alguém que nem te conhece. Que seja alguém que pegou uma fotografia sua, porque alguém pediu, e alguém orou, e alguém creu, e aquilo não aconteceu. Mas ela precisa ser startada, ela precisa ter uma ignição nela. Amém? Porque senão, olha aqui para mim, ela não passa de uma cura natural do ser humano. Estou com uma cara esquisita, não sei se estou sendo claro. Porque algumas pessoas são curadas, outras não. Porque pessoas que têm a mesma doença, umas são curadas miraculosamente, outras não. Porque não teve alguém que declarou aquilo sobre aquela pessoa. Mas também eu posso declarar e a pessoa não ter fé que faz. Pode, mas não estamos dizendo das que acontecem. Estamos dizendo das que acontecem. Estamos falando do dom de cura, ou seja, quando ele é curado. Quando a pessoa ela é curada por um dom de cura, é porque alguém, é isso que eu estou dizendo, alguém manifestou isso. Alguém declarou isso. Porque, olha aqui para mim, na operação de milagres, também alguém não tem que declarar? Você não anda mais, levanta em nome de Jesus. Com a cura é a mesma forma. E a pessoa pode ser curada mesmo não acreditando? Não. A cura é diferente. Eu posso orar para uma pessoa e ela não acredita. Ela tem que crer. Jesus, quando curou, ele disse: olha, a tua fé só não vai. Olha aqui. Quando a mulher do fluxo de sangue é curada, presta atenção. Jesus nem fez nada. Não, porque é o órgão de substituto. Porque ela teve fé. Ela teve fé e creu e tocou. Somente eu tocar no órgão de substituto seria curada. Eu já preguei sobre isso aqui. O poder da autoridade, da honra, é um princípio. Você remove do trono de Deus aquilo que você precisa, mas você precisa crer. É que, no caso de Cristo, era diferente. A virtude saía dele. Entende? Mas a cura é preciso crer. Todos os milagres de Jesus as pessoas criam. Você consegue lembrar de algum milagre de Jesus? Operação de maravilhas, tá? Ele transformou ali e tal, não precisava porque não dependia de nada de ninguém. Aquilo foi uma operação de maravilha, é diferente. Mas toda a cura que Jesus fez nas pessoas, as pessoas falaram com ele. Sim. É sempre uma via de mão dupla. Pastor, é interessante que Jesus, quando ele chegava para curar, ele ainda perguntava: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Para ela pôr em ação. A fé. Porque a fé, você pode crer. Olha aqui, por que a gente desce? Por que a gente toma banho de piscina no batismo? Porque a gente crê. Não. A água, o mergulho na água, é a ação da tua fé. Porque você pode crer que Jesus é Senhor e Salvador da tua existência e ficar calado. Mas ficar calado não põe a tua fé em ação. Então você tem que descer para você provar que você crê. O fundamento daquilo
Exatamente. Então a fé é dentro de você, mas ela exige ação. Então você tem que crer, e você tem que agir. E junto com a ação, a determinação, né, pastor? E exatamente. E aí então você tem que determinar aquilo que você quer que se manifeste. Amém. Porque aqui, olha aqui para mim. Se você quer manifestar cura, você não pode falar, sai em nome de Jesus todo espírito maligno. Se você consegue compreender? O mundo espiritual, ele é místico, mas ele é operacionalizado. E ele tem parâmetros. E você precisa cumprir esses parâmetros. Quando você vai expulsar um espírito maligno, você fala para ele sair em nome de Jesus. Quando você quer que alguém seja curado, você diga, seja curado em nome de Jesus. São gatilhos que você precisa ativar. Amém ou não amém? Amém. O dom de cura está em nós, mas nós precisamos começar a ativar esses gatilhos. Seja para nós mesmos, seja para as pessoas. Né? E olha aqui para mim, às vezes a gente tem vergonha. Então, às vezes alguém diz que está doente, você fala, mas ela vai ficar bem. Sabe o que chama isso? Pensamento positivo. Isso muda alguma coisa? Isso tem poder prático? Nenhum. Você conhece a verdade? O que você tem que fazer? No mínimo, seja repreendido agora em nome de Jesus, todo essa cura, se ela for maligna, e que, olha, eu creio que em nome de Jesus sua filha vai ser curada, e eu já profetizo. São os gatilhos que você tem que sair. Você tem que sair gatilho. Só que você, não, mas ela vai ficar bem, ela vai ficar bem. Não há de ser nada. Você não tem poder efetivo, prático nenhum. Olha que eu declaro cura na vida da tua filha, em nome de Jesus. Você crê? A pessoa, olha, gente, a pessoa quando ela está com um problema de doença, ela está suscetível a qualquer coisa que funcione. Se você falar em nome de Jesus para um católico, olha, que está ali com o filho já... olha aqui, quem lembra... falamos da mulher do fluxo de sangue. Jesus está falando com quem antes? Jairo era quem? Ele era o príncipe ele era o príncipe dos judeus, ou seja, ele era um pastor de uma igreja. Ele tinha uma sinagoga que estava sob responsabilidade dele, ou seja, um fariseu. O fariseu acreditava em Jesus ou não? O fariseu queria fazer o que com ele? Queria matar ele. A filha do homem está a ponto de morrer, está doente. Se Jesus falasse para ele, olha, beija meu pé aqui, faz isso, isso e isso, dá uma dançadinha e rebola, ele faria. Por quê? Porque ele está desesperado para a cura da filha. Então as pessoas da nossa vida, quando chegam até nós com um problema de doença familiar, ou nele mesmo, ele está totalmente suscetível a crer naquilo que você vai falar para ele. E aí você fala, olha, eu creio em nome de Jesus que a sua filha vai ser curada, e eu profetizo isso em nome de Jesus, você crê? Ele está suscetível a qualquer coisa, porque ele vai lá no budismo, ninguém fala nada, tem aquele gordo sentado naquele negócio. Ele vai lá no hindu, tem aquele cabeça de elefante, né, que também não faz nada. Ele vai lá no católico, tem lá o padre que só fala em latim. Ele também não entende nada. Porque são fés que não são práticas. Que não são postas em prática. Por isso que Tiago vai falar. Olha o que Tiago vai falar. A fé sem prática, sem ação, é morta. Não serve para nada. E uma pessoa doente, uma pessoa que está com um filho, o que você falar, ela vai acreditar.
Se você botar em prática, ela põe. Se você falar para ela, vai lá na igreja domingo, que eu creio em nome de Jesus, que nós vamos orar, sua filha vai ser curada. Ela vem aqui, 8 horas da manhã está ali na porta. Você faria isso? O irmão ia falar alguma coisa, irmão? Sobre Gaio, eu lembro que, portanto, por ele ser um chefe da sinagoga, ele não poderia nem se prostrar perante um judeu. Nunca. O que ele faz, a primeira coisa quando Já se joga. Já se joga. Vamos lá. Já se Se joga. ele escuta a voz daquele cara que sai, ó, já, sua filha já Morreu. Consegue compreender o poder da declaração, da ativação dos gatilhos? Isso é espiritual, gente. Isso é espiritual. Isso é espiritual. É igual a história... Voltando para o nosso mundo espiritual. Ele é operacionalizado por gatilhos. Você tem que fazer. Se você tem que falar, você tem que falar. Se você tem que agir, você tem que agir. Não adianta você só ter pensamento positivo, não adianta você só crer, não adianta você só ter palavras dos livros, esses livros que tem de autoajuda que você compra no aeroporto. Não adianta! Você tem que agir. Porque ele é espiritual, mas esses princípios funcionam. Olha aqui, por que você come pão achando que é corpo? Por que você bebe vinho achando que é sangue? Porque é um gatilho que você aciona no mundo físico que representa e manda uma mensagem para o mundo espiritual. Aí o mundo espiritual ele é operacionalizado. Amém ou não amém? Por que pega na hora que vai consagrar alguém pastor, joga azeite na cabeça do gajo. Para quê? Faz aquela bagunça toda na cabeça dele. Você vai ver o dia que você for ungido, a bagunça que vão fazer na sua cabeça. É 1 litro de azeite na cabeça. Você já imaginou isso? Já recebeu 1 litro de azeite na cabeça? Por que joga azeite na pessoa? Então, mas por que só não ora? Por que tem que jogar o azeite? Porque o azeite comunica algo, manda uma mensagem. Por que a Bíblia manda orar e ungir as pessoas com azeite? Porque o azeite é um óleo que comunica uma mensagem para o mundo espiritual. Você está com uma cara aí de incrédulo. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 7. Tem um amigo meu que veio lá esses dias daqui veio lá de Portimão, lembra? Oi, eu fui falar disso para ele, ele ficou maluco. Ele deve estar assistindo aí, né, Márcio? Você ficou maluco com essa história do azeite. Provérbios 7. Vou chegar lá. O mundo espiritual precisa ser operacionalizado. Ele precisa ser startado. As coisas que você faz têm que ter propósito. Eu não vou ler o texto todo, porque esse texto aqui de Provérbios, só te contextualizar, é o texto da prostituta. Quem lembra? Que ela procura o gajo lá para poder fazer a asneira com ele. Já perfumei o meu leite com mijo. É isso. É o 17. Então, o que acontece? Você vê como o negócio é poderoso. A gente brinca com as coisas, mas não devia. As coisas que estão aqui nas Escrituras não estão aqui à toa. Esperar a nossa querida irmã ali encontrar. Eu quero que todos leiam. 7. Eu quero voltar um pouquinho antes. Provérbios 7. Abre a Bíblia no meio assim, vai sair em Salmo, você pôr um livro para frente. A Bíblia é nova. Achou? Todos acharam? Provérbios capítulo 7, versículo 5. Para que elas te guardem da mulher alheia. Olha só. Então Salomão está dizendo, olha,
Diz para a sabedoria que a prudência chama ela de parente, ou seja, para que elas te guardem da mulher alheia, a mulher prostituta, a mulher adúltera, a mulher sem vergonha, que lisonjeia com suas palavras. A mulher adúltera, ela é sempre boa de palavras. Porque da janela da minha casa, essa aqui é adúltera, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples, descobri entre os moços, um moço falto de juízo. Então, olha aqui, homens, se vocês têm falta de juízo, cuidado, que a mulher adúltera procura por você. Que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho de casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite, na escuridão, e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia de coração. A mulher adulta, geralmente, ela gosta de se vestir decotezinho, sainha curta, né? Vigia, varoa. Você achou que ia ficar só para os gajos, né? Olha lá. Estava alvoroçada e irrequieta. Não parava em sua casa nem nos seus pés. Olha só, a mulher adulta era assim, ela não para. Ela está sempre para lá e para cá querendo qualquer coisa. Foi para fora, depois pelas ruas e ia espreitando por todos os cantos. E chegou-se para ele e o beijou. Olha o que ela faz. Ela já nem fala nada, ela já chega já praticando o ato. Por quê? Porque o gajo é Sem juízo, é falta sem de juízo. entendimento. Eu contei a história aqui do pastor que chorou porque a mulher não queria sair do gabinete? Já contei? Já não contei? Já contei. O pastor chorou lá na reunião de pastores. Olha por mim, irmãos, porque tem uma mulher que, olha só, tá terrível. Ela quer só gabinete todo dia, quer reunião todo dia, quer reunião... E quando a gente vai para dar reunião pastoral, reunião é um aconselhamento, ela fala que eu sou bonito, fala que eu estou bem vestido, e fala que eu estou com uma boa gravata. E esses dias, irmãos, o que aconteceu, pastor? É só reunião de pastores. O que aconteceu, irmão? Esse dia ela pegou na minha mão e falou que queria me beijar. O pastor casado, a mulher casada. Aí escuta. Aí tá lá chorando, pedindo para os pastores orar por ele. Aí o pastor que foi aconselhar ele falou, peraí, eu quero saber o que você fez ou o que você não fez para essa louca achar que podia entrar no seu gabinete e fazer esse tipo de coisa contigo. Vamos voltar aqui, onde eu estava. Com face impudente lhe disse, olha aqui está o detalhe. Sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje já paguei os meus votos. Por isto saí ao teu encontro, a buscar-te diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Aqui é o detalhe. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Isso aqui é a unção da prostituição. É o óleo do adultério. Que ela ungiu toda a casa dela e ela mesma com o óleo do adultério. Aí, presta atenção. Você chega na igreja lá do Zezinho, do irmão Zezinho, Joaquim. Aí ele tem lá um dia comprou uma mirra, um dia comprou aloés, um dia comprou canela, e aí tá tudo acabando, ele junta tudo num pote só e sai ungindo as irmãs no culto. Olha aqui entre nós. Eu conheço um pastor que fazia isso, então ele comprava, é que ele não sabia, amém, mas o fato de não saber não invalida. Então ele comprava lá um nardo. E juntava e ungia as pessoas e tal, amém. Aí quando o nardo estava acabando, ele ia lá no Brasil, lá em São Paulo, eu já falei para vocês, tem uma rua assim, imagina assim, aquela rua, como chama aquela rua do calçadão que tem ali em Coimbra, que sai Isso, lá tem a loja da vaca, até a loja da vaca. Então, lá em São Paulo tem uma rua igual aquela, é um pouco maior.
E é só produtos evangélicos, só lojas evangélicas. Então, lojas de livros, lojas de roupa, loja de óleo, materiais para a igreja, a rua toda. Aí ele ia lá num belo sábado comprar algumas coisas para a igreja. Esses potinhos de ceia, santas, já vem lá, você já compra tudo pronto, enfim. Aí ele ia lá, gostei desse aqui, que é aloesa, vou levar. Levava para a igreja. E aí tinha um grandão que ele misturava tudo, porque o cheiro ficava gostoso. E no final do culto, sempre ungia. Quando ia dar o dízimo, ungia a mão dos dizimistas. Passava nele, ficava cheiroso. O mundo espiritual recebe informação do mundo físico. Então, para ungir, tem que saber o que aquele óleo comunica. Olha aqui. Tinha um presbítero, nem sei porque era presbítero, não devia nem ser, porque presbítero nem você já sabe, mas enfim. É presbítero. E estava todo animado, todo empolgado no ministério. Essa história é real, Priscila está aqui, não me deixa mentir. E aí, ele estava na empolgação, ele ia sempre nos hospitais, orar pelos doentes. E aí ele ia nos hospitais, e orava, não sei o que e tal. Aí passou um tempão, ele foi lá para o pastor dele e falou: pastor, olha, eu não sei não, eu acho que Deus não me chamou para o ministério. E ele era homem de Deus, homem de Deus. Por quê? Então, porque eu não sei, eu tenho orado, tenho jejuado, o senhor sabe que eu sou dizimista, ofertante, e olha, eu tenho buscado para que Deus me use, mas eu tenho ido nos hospitais, e eu não sei, pastor, eu oro pelos doentes, mas é todo doente que eu oro, uma semana, 2 semanas depois, eles morrem. Como assim eles morrem? Eles morrem. Mas você ora por eles? Como que é? Oro, unjo com óleo. E que óleo que você tem ungido? Nardo, pastor, nardo. Você sabia que nardo é unção para a morte? Você está, meu, só encaminhando as almas. O padre, quando vai dar extrema unção, claro, até o padre sabe disso, irmão. Não, extrema unção é com nardo. Jesus foi ungido com nardo. Por quê? Estava encomendando ele para a morte. Maria, irmã de Lázaro. Já falei sobre isso, né? Tacou 2. Você acha que é um porque você não deu o texto direito. 2 potes de nardo no negócio dele. 2. E a outra que a gente acha que é Maria Madalena, a gente acha, mas não sabemos, jogou um unguento. Diferente. Ela jogou um unguento. Então o nardo, você não ora ungindo uma pessoa doente com o nardo, porque você vai encomendar ela direto para o céu. Tomara que ela aceite a Cristo, que ela já vai direto para o céu. Aí troca, fala, não, meu querido, troca o óleo. Você está comunicando outra coisa para o mundo espiritual. Olha aqui, gente. É isso que eu vou falar. Aí você tem que estudar, né? Então foi o que eu falei com o meu amigo Márcio. Ele falou, Eric, pelo amor de Deus, me manda isso. Eu tenho um estudo sobre isso. Tem que estudar. A Bíblia diz. Aí, o que eu ia falar, Jesus? Então, olha aqui. Quando você for para algum lugar e alguém for orar por você, toma cuidado com o óleo. Cuidado com o tempo e mesmo as mãos. Olha aqui.
Não permita que ninguém ponha a mão na cabeça do teu filho. A sério? Se alguém for para tocar com as mãos, não aceites, porque nunca sabe o espírito. Nunca na cabeça do teu filho, jamais. Porque é na cabeça, é da cabeça que vem toda bênção ou toda maldição. Quando a gente abençoa a gente, Vai na cabeça. são uns segredinhos aí para vocês. Amém ou não amém? Amém. E onde é que pastor é isso? Então, Aqui. Eu tenho ela. O quê? Sim, então, vocês conhecem, assim, vocês conhecem a gente, então, agora qualquer um não deixa não. Amém ou não amém? amém. Então as curas, por quê? Por que é importante a gente falar sobre isso tudo? Porque as curas, elas são complexas, porque ela pode ser algo advinda de uma capacidade humana, pode vir de uma circunstância. Então, para que o dom de cura seja manifesto, é preciso acionar o gatilho. Amém? Amém. Tem o óleo específico para cura. Tem o óleo específico para prosperidade. Tem o óleo específico para cada coisa. Pode combinar? Pode, mas também tem que entender qual é a combinação bíblica. Nós vamos um dia falar só sobre óleos aqui. É porque a gente quase não usa aqui, né? Então eu fico tranquilo quanto a isso, porque a gente já quase não usa. Mas tem lugar que óleo tem que tomar cuidado. Precisamos de saber antes de começarmos a usar. Bem, Não, só que as pessoas estarem sempre ali fechando. né? Tem ali. Sim. Olha que o pastor Zé Galvão, quando esteve aqui, uma não sei se ela depois foi para a Suíça. Não é que ela era muito, ficava doente, ela dos ossos, não é? E eu orámos aqui, porque diz na palavra de Deus, até que ela era enviado. Diz, se era doente, o pastor, Óleo com óleo, sim. Tá bem? Então, as curas é importante usar esse óleo, porque você aciona o gatilho. Ah, eu não tenho óleo. Eu tinha, por exemplo, na minha casa, eu tinha um óleo lá, como que eu posso dizer? Eu esqueci qual que era, aloés, eu acho que era aloés. óleo de azeite virgem. Pode, mas tem outro propósito. O azeite se usa para cura, se usa o azeite de extra virgem, se usa o azeite, óbvio, para consagração. Sim, sim. É o que usa na consagração dos pastores. Pastores, nós somos consagrados com óleo de azeite. Viu, né? Por que não foi você? Com aquele troço todo cheio de aqui, soja, roupa, tudo. É uma buzeira danada. Mas amém, glória a Deus. O azeite, então, consagração, cura. O extra virgem, ele serve para muitas coisas. Para batismo no Espírito Santo, usa-se também bastante azeite. Eu tinha na minha casa, eu acho que era aloés, ele era até azulzinho, assim, da cor da camisa. Era, né? Que eu sou bem daltônico, vocês sabem, né? E ele, eu acho que era aloés, eu acho. Que eu usava para poder ungir a casa. Para proteção, para, enfim, essas coisas. Então, eu tinha lá, ficava em cima da minha geladeira. Quando estava acabando, eu ia lá, minha pastora falava, vai, dá mais um pouquinho. Ela... Às vezes elas trocavam de óleo, eu perguntava qual era, para poder ter efeito. Você pode crer nisso ou não crer. Você vai falar sobre isso com pastores, com líderes, enfim, eles falam, mas não, isso é só símbolo também. Então por que você não toma Fanta laranja ao invés de sumo de uva? O azeite sim. Azeite sim. Mas esse negócio de óleo é só símbolo, então por que ao invés de comer pão na seca, come biscoito? Isso é só símbolo? É ou não é?
E se o pastor, e se ungirmos a porta da casa com azeite? Tem, Pode ungir, proteção, pode ungir. Olha aqui, uma pastora nossa, que ela fazia isso sempre, eu até comentei com isso com a Priscila esses dias. Então, ela pegava o azeite e ungia a porta da casa dela. Em nome de Jesus, aqui está proibido de entrar qualquer tipo de espírito maligno. glória a Deus. Vai ficar do lado de fora. Aleluia. Aí foi lá, escuta. Aí foi lá um amiguinho do filho dela, ela tinha 2 filhos. Eram gêmeos, né? Os meninos, né? Eles deviam ter uns 10 anos. Foi lá, um amiguinho da escola. Não da igreja, da escola. Foi lá brincar com eles. Ficou tarde. E aí ligou para a mãe do menino. Falou, deixa ele posar aqui, deixa ele dormir aqui essa noite, porque já tá tarde. Ele tá aqui com as crianças e tal. Tá bom, pode deixar ele aí então. Amanhã eu passo para buscar. Tá bom. Chegou a hora de dormir, todo mundo, vamos lá, criançada, né? Tomar banho, coisa e tal, aquela coisa, escovar os dentes, vamos lá. Ela me contou isso. Quando acorda no meio da noite, ela acorda por volta das 3 horas da manhã, se sentindo mal, assim, uma coisa assim, sabe? Não estava bem, não estava se sentindo bem. Diz que foi, levantou no meio da noite. Quando chegou na sala, está o menino da vizinha em pé na porta da sala, da casa. Ela na hora sentiu que aquilo era maligno e falou, quando ela falou em nome de Jesus, o menino manifestou o bicho. Sim, expulsou depois, mas é bom passar o óleo na porta. De repente ele fica lá, na porta. É ou não é? A gente nunca sabe quem entra na nossa casa. É ou não é, amor? Também não vai levar, não vou levar ninguém mais na minha casa. Leva, gente, leva. Mas tenha a sua casa blindada. Amém? E todo mundo, eu sei que tá caro. Eu sei que tá caro. Mas enfim. Eu sei que tá caro, usa pouco. Pouquinho já é o suficiente. Não precisa lambuzar a mão toda. É só uma gotinha já. É mais barato. Não, azeite extra virgem. Azeite extra virgem. Tem que ser extra virgem. Diz que não tem azeite extra virgem em frasco de plástico, certo? É sempre vidro, né? Sempre vidro, né? Não tem nada a ver? Não? Eu soube que azeite extra virgem tem que ser em garrafa de vidro e tem que ser escura. Não pode ser aquelas clarinhas. É? Bom. Se você tem certeza que é mesmo esta virgem sem adulterações, compra com precipitação nova. Mas aí também já sai mais caro, né? A gente compra crendo que é extra virgem, né? É igual o pastor amigo nosso que falava assim, Ele até faleceu, esse pastor, agora recentemente. Falando sobre isso, ele, mas também, se eu for sair aí, porque carne, por exemplo, nós não podemos comer carne em que houve sofrimento do animal, que a gente chama de carne estrangulada. Nós cristãos não podemos. Não, tem que ser sangrada. Isso. Aí, né, estava conversando sobre isso, ele, então pastor, como que faz? Então eu vou chegar lá no talho, essa carne foi estrangulada ou não foi? Imagina as galinhas. Amém? Então a gente compra crendo que aquilo é extra virgem e nós, como que isso é validado no céu? Já te ensinei, você devia saber. Eu agora, quando eu oro, Senhor, eu te agradeço por estes alimentos. E se algum deles foi consagrado a ídolos, eu desfaço agora o teu